Você tem medo de crises? Fica apavorado só de pensar em uma queda brusca no mercado de ações, vendo seu dinheiro suado diminuir de valor? Se a sua resposta foi sim, esse vídeo é para você. Muitas pessoas entram no mundo dos investimentos com grandes esperanças, mas na primeira turbulência, o pânico toma conta. Elas vendem tudo no prejuízo, juram nunca mais investir e perdem a chance de construir um futuro financeiro sólido. Sabe por quê isso acontece? Na maioria das vezes, é porque elas não se conhecem de verdade como investidoras. Elas montam uma carteira que não tem nada a ver com a sua personalidade e com seus objetivos de vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Será que o seu perfil de investidor está correto? Será que os seus investimentos estão alinhados com quem você realmente é? Fique comigo até o final, porque entender isso é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para ter sucesso e tranquilidade no mundo dos investimentos. Um bom investidor, aquele que dorme tranquilo à noite mesmo com o sobe e desce do mercado, sabe exatamente onde está pisando. Ele não é pego de surpresa porque ele construiu sua estratégia com base em 3 pilares fundamentais. E é crucial que você entenda cada um deles para montar a sua própria estratégia. São eles: a tolerância ao risco, a capacidade de assumir riscos e a necessidade de assumir riscos. Parece a mesma coisa, né? Mas eu garanto que não é. E a diferença entre eles é o que separa o investidor amador do investidor bem-sucedido. Vamos desvendar cada um desses pontos agora. Primeiro, vamos falar sobre a tolerância ao risco. Esse é o pilar mais psicológico dos 3. É sobre como você se sente em relação ao risco. É o seu estômago. Você é do tipo que confere a cotação das suas ações a cada 5 minutos, com o coração na mão? Ou você investe e consegue esquecer, só olhando de vez em quando? A tolerância ao risco é a sua disposição emocional para ver o valor dos seus investimentos flutuar. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com a volatilidade. A ideia de perder 10% do seu patrimônio em um único dia causa uma ansiedade insuportável. Já outras pessoas encaram isso como parte do jogo, entendendo que, no longo prazo, a tendência é de crescimento. Não existe certo ou errado aqui. É uma característica pessoal, quase um traço de personalidade. Tentar forçar uma tolerância ao risco que você não tem é a receita para o desastre. É como ter medo de altura e decidir escalar o Monte Everest sem preparo. Uma hora, o pânico vai bater. Por isso, a primeira pergunta que você deve se fazer é, honestamente, qual é o meu limite emocional para perdas? Seja sincero com você mesmo. Agora vamos para o segundo pilar: a capacidade de assumir riscos. Se a tolerância era sobre o seu emocional, a capacidade é sobre a sua situação financeira real. É a matemática da sua vida. Você tem condições de arriscar? Questões importantes aqui são: qual é a sua idade? Você tem uma reserva de emergência sólida que cubra pelo menos 6 meses do seu custo de vida? Você tem dívidas com juros altos, como cheque especial ou cartão de crédito? Qual é a estabilidade da sua fonte de renda? Alguém que tem 25 anos, um emprego estável, sem filhos e com uma boa reserva de emergência, tem uma capacidade muito maior de assumir riscos do que alguém com 55 anos, perto da aposentadoria, com filhos na faculdade e sem uma reserva tão robusta. Mesmo que a pessoa mais velha tenha uma alta tolerância emocional ao risco, a sua capacidade real é baixa. Se algo dar errado com os investimentos mais arriscados, o impacto na sua vida será muito maior e o tempo para se recuperar será muito menor. Entende a diferença? A capacidade é o seu colchão de segurança financeiro. É o que te permite arriscar sem colocar em jogo o seu bem-estar e o da sua família. Não adianta ter estômago de aço se o seu bolso for de vidro. E, finalmente, o terceiro pilar: a necessidade de assumir riscos. Esse ponto está diretamente ligado aos seus objetivos financeiros. O que você quer alcançar com seus investimentos. Comprar uma casa em 5 anos? Fazer uma viagem dos sonhos no ano que vem? Ou garantir uma aposentadoria confortável daqui a 30 anos? A sua necessidade de risco depende do tamanho do seu objetivo e do tempo que você tem
para alcançá-lo. Por exemplo, se você quer se aposentar com uma renda mensal de R$ 10.000 daqui a 30 anos e hoje consegue investir R$ 500 por mês, talvez você precise assumir um pouco mais de risco para que seu dinheiro se multiplique e atinja essa meta. Investir apenas em opções muito conservadoras pode não gerar o retorno necessário. Por outro lado, se você está guardando dinheiro para dar entrada em um apartamento daqui a um ano, a sua necessidade de risco é baixíssima, quase zero. Você não pode correr o risco de ver esse dinheiro diminuir perto da data de usá-lo. Nesse caso, a segurança é muito mais importante que a rentabilidade. Portanto, a necessidade de risco é um cálculo estratégico. Qual o retorno que eu preciso para atingir meu objetivo no prazo que eu tenho? A resposta vai te dizer o quanto de risco você precisa buscar nos seus investimentos. A beleza e a complexidade do mundo dos investimentos estão no fato de que cada investidor é único. A combinação desses três pilares, tolerância, capacidade e necessidade, cria um perfil de investidor que é só seu, é a sua impressão digital financeira. E é por isso que a sua carteira de investimentos tem que ser construída com base na sua individualidade. O que é bom para o seu amigo, para o seu vizinho ou para aquele guru da internet pode não ser nada bom para você. Copiar a carteira de outra pessoa é um dos maiores erros que um investidor pode cometer. Imagine que seu amigo é jovem, solteiro, tem alta tolerância ao risco e o objetivo de multiplicar o patrimônio no longo prazo. A carteira dele provavelmente será recheada de ações, talvez até com uma pitada de criptomoedas. Agora, se você está perto de se aposentar, tem uma baixa tolerância a perdas e precisa daquele dinheiro para viver nos próximos anos. Seguir a mesma estratégia seria uma loucura. A sua carteira ideal provavelmente teria uma concentração muito maior em renda fixa, títulos que te paguem juros previsíveis e com baixo risco. Vamos pensar em alguns exemplos práticos. Pense na Maria, uma médica de 35 anos, com renda estável e uma boa reserva. Ela tem uma tolerância média ao risco, fica um pouco nervosa, com grandes quedas, mas entende que faz parte. Sua necessidade de risco é moderada, pois ela quer construir um patrimônio para o futuro, sem um prazo fixo. A carteira ideal para Maria poderia ser um mix equilibrado, talvez 50% em renda fixa, para dar segurança, e 50% em renda variável, como ações de boas empresas e fundos imobiliários, para buscar um crescimento maior. Essa carteira respeita sua tolerância média e atende à sua necessidade de crescimento a longo prazo. Tudo isso amparado pela sua boa capacidade financeira. Agora, pense no João, um estudante de 22 anos que mora com os pais e trabalha como freelancer. Ele tem uma altíssima tolerância ao risco. Adora a emoção do mercado. Sua capacidade de assumir risco também é alta, pois ele tem poucas despesas e muito tempo pela frente para recuperar qualquer perda. E sua necessidade de risco também é elevada, pois ele começa do zero e quer ver seu pouco dinheiro se multiplicar. Uma carteira para o João poderia ter 80% ou até 90% em renda variável. Ele pode explorar ações de empresas de tecnologia, fundos de small caps e até uma pequena porcentagem em ativos mais voláteis, porque ele tem tempo e estômago para isso. Por fim, temos a Dona Lúcia, de 65 anos, aposentada. Seu objetivo principal é preservar o dinheiro que juntou a vida toda e ter uma fonte de renda complementar para pagar suas contas com tranquilidade. A tolerância dela a perdas é baixíssima. A simples ideia de ver seu patrimônio diminuir lhe tira o sono. Sua capacidade de risco também é muito baixa, pois ela não tem mais uma fonte de renda ativa para repor perdas. E sua necessidade de risco é praticamente nula. O foco é preservação e renda, não crescimento explosivo. A carteira da Dona Lúcia deveria ser quase inteiramente de renda fixa, Tesouro IPCA, mais para se proteger da inflação. Tesouro Selic para liquidez e talvez alguns fundos imobiliários de tijolo, bem sólidos, para gerar um aluguel mensal. Viu como são três realidades completamente diferentes? Cada carteira é um universo, pensada e montada para a pessoa, e não o contrário. O autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa de um investidor. Antes de olhar para qualquer ação, fundo ou título,
olhe para dentro de você. Responda com honestidade. Qual a minha tolerância? Qual a minha capacidade? Qual a minha necessidade? Anote isso. Entenda seu perfil. A partir daí, você pode começar a estudar os investimentos que se encaixam na sua realidade. Assim, quando a próxima crise vier, e ela virá, porque crises são parte do ciclo econômico, você não entrará em pânico. Você olhará para sua carteira e dirá: eu sabia que isso poderia acontecer. Minha estratégia foi feita para suportar isso. Estou tranquilo. Investir não precisa ser uma montanha-russa de emoções. Com a estratégia certa, baseada em quem você é, pode ser uma jornada tranquila e muito recompensadora. Espero que este vídeo tenha te ajudado a refletir sobre seu perfil e seus investimentos. Se você gostou e quer aprender mais sobre como construir uma carteira sólida e personalizada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu like, que ajuda muito o nosso trabalho a chegar a mais pessoas. E comente aqui embaixo, você já tinha parado para pensar nesses 3 pilares? Seu perfil de investidor está alinhado com a sua carteira atual? Vamos conversar sobre isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.